Amém. Deus se faz presente nesse santo lugar. Esse santo lugar agora é onde você está, com a Bíblia na mão, com a sua lição na mão, com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para compreendermos esse tema da salvação e praticarmos isso, vivermos isso em nossa vida pessoal, tá bom? Então, o tema da lição, do tópico de hoje é graça. Essa palavra de 5 letras tão especial, tão significativa e muitas vezes tão mal compreendida também, não é? A palavra graça. Graça significa um presente dado a quem não merece, um dom imerecido, graça. Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema no tópico de hoje, tá bom? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, os ouvintes da rádio estão acompanhando e aqui também, tudo certo. Então vamos lá. Quando o concerto da graça se tornou necessário pela primeira vez? Quando? Você já sabe que o concerto da graça, o plano da salvação, não foi uma situação de emergência surgida depois do pecado. Você sabe que depois do pecado, o plano, só entrou em ação. O concerto da graça entrou em ação. Foi usado pela primeira vez, mas já estava prontinho desde a eternidade, porque Deus sabe o fim desde o princípio. Muita gente pensa que com a emergência do pecado, com o acidente do pecado, a divindade ficou perdida. E agora, o que a gente faz? Quem tem uma ideia aí para surgir o plano da graça? Isso é falso. O plano da salvação já estava estabelecido desde a fundação do mundo, né? Já estava desde a fundação do mundo. Então, só melhorar um pouquinho aqui a minha imagem. Pronto. Então, quando é que o concerto da graça se tornou necessário pela primeira vez, sendo imediatamente providenciado, apontando a vinda do Salvador? No dia em que Adão e Eva pecaram, no mesmo dia, no mesmo instante, o concerto da graça entrou em ação, em vigência, em atividade. É como se estivesse de stand-by, né, descansando, na espera. Quando surgiu a emergência, pronto, já estava pronto o plano da salvação. Então nós lemos em Gênesis a história da queda, no capítulo 3, quando Deus, o Senhor, chamou Adão, perguntando-lhe: onde estás? É interessante notar que a salvação é uma atitude, é uma iniciativa de Deus. O homem perdido, ele não tem iniciativa para salvar-se. Olha só como nós somos incapazes de promover a nossa própria salvação. Não foi Adão que pecou e saiu lá nu procurando o Senhor. Senhor, me socorre, me ajuda. Adão não pediu socorro. Pelo contrário, escondidos atrás de uma grande árvore, eles costuraram folhas de figueira para resolver o problema da nudez que o pecado havia causado, sem falar nada com Deus. Assim como as criancinhas, quando fazem algo de errado, ficam lá escondidinhas. Nós fazemos assim também, desde Adão. A salvação é uma atitude, é uma iniciativa de Deus e não do homem. O perdido não sabe se encontrar. Não tem essa iniciativa. O perdido fica perdido para sempre. Então nunca pense assim das pessoas. Essa pessoa sabe o endereço da igreja, ela que procure a igreja. Não, faça uma visita lá na sua casa, onde o perdido está. Faça uma visita à família do perdido, à sua casa, no seu lar. Busque-o onde ele estiver. É por isso que na Bíblia nós somos comparados à ovelha. A ovelha não tem senso de direção, não tem GPS. Diferente do gato, né? Você amarra um gato num saco, dá 3 nós, solta ele daqui 5 quadras e quando você volta, o gato está na porta já te esperando. Ele sabe onde é a casa dele. A ovelha não. A ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha precisa de pastor para levar para a água boa, limpa, levar para o pasto verdejante, né? Então nós somos comparados como ovelhas. A ovelha perdida da parábola nunca voltaria se o pastor não tivesse saído do aprisco, do curral,
para buscá-la lá no precipício, no buraco onde ela se meteu. Assim Deus está fazendo aqui em Gênesis 3. Ele está indo em busca de Adão. Adão, onde você está? Adão, você não está no ponto de encontro nosso. Todas as tardes, Adão, no crepúsculo, na virada do dia, nós conversamos aqui. E você não está aqui. Onde é que você está, Adão? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Ele estava vendo Adão. Mas Deus estava iniciando aqui um diálogo, uma conversa. Deus estava inquirindo de Adão para poder Adão apresentar suas razões do sumiço, do esconderijo, né? E Adão disse, eu temi, porque estava nu e escondido. O temor, o medo de Deus veio com o pecado. Isso é antinatural. O natural é que Adão amasse a Deus, gostasse da sua presença, mas o pecado, quando traz esse abismo, essa separação, que está em Isaías 59, verso 2, cria esta separação entre Deus e o homem, então vem medo, o homem fica com medo de Deus, com raiva de Deus, todos os outros sentimentos impróprios para essa relação de pai e filho ocorrem quando o pecado acontece. Então, no verso 15 de Gênesis 3, aparece pela primeira vez a promessa da graça, a promessa da salvação. Deus diz, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, disse Deus quando estava conversando com o diabo ali, personificado na serpente, né? Esta é a primeira vez que é prometido o evangelho, é prometida a salvação por meio de Jesus, simbolizado agora por esse cordeiro que morreu no verso 21 do capítulo 3, para prover para Adão e Eva as túnicas de pele, as roupas que eles haviam perdido, a roupa de luz que os circundavam antes do pecado, agora nus, e essa nudez representa o mais profundo pecado, desolação, afastamento de Deus, e as folhas de figueira, como você sabe, representam aquilo que o homem mesmo faz para se salvar, são as obras na tentativa de comprar a salvação, com aquilo que eu sou, com o que eu faço, e as roupas de túnicas representam, claro, a justiça de Cristo. Assim como a roupa de pele de um cordeiro é superior às folhas de figueira, no que diz respeito à resistência desse material, a durabilidade desse material, contra insetos, contra animais peçonhentos, contra os espinhos, né? Até hoje os vaqueiros usam roupa de couro, colete de couro, calça de couro, a proteção contra os arames, os espinhos, quando vai aí campear o gado, né? Então, assim como a pele de animal é superior à folhagem, à roupa de folha que Adão e Eva haviam feito para si, assim mesmo a justiça de Cristo é infinitamente superior às nossas obras que nós fazemos muitas vezes, algumas pessoas fazem, ou nós mesmos, na tentativa de comprarmos a salvação com a nossa própria justiça. Esse negócio nunca vai acontecer. A nossa justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia, né? A nota diz o seguinte, assim que houve pecado, houve um Salvador, porque mesmo antes do pecado, o Salvador já existia, já estava pronto para morrer. Apocalipse 13:8, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Estava pronto para morrer. Não morreu na fundação do mundo. Jesus não morreu em Gênesis 3, quem morreu foi o Cordeiro, que o simbolizava. Mas Jesus estava pronto para morrer. Já havia se oferecido para adotar, para ser o pai dessa raça rebelde que havia se desviado e havia pecado. Leio a nota. O concerto da graça foi estabelecido pela primeira vez com o homem no Éden, quando, após a queda, foi dada a promessa de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Esse concerto oferecia o perdão e a assistência de Deus, a assistência da graça de Deus a todos os homens para a futura obediência por meio de Cristo. Além disso, prometia a eles a vida eterna sob a condição de fidelidade à lei de Deus. Assim, os patriarcas receberam a promessa da salvação.
quero chamar a sua atenção para alguns detalhes desta nota. Esse concerto oferecia perdão e assistência da graça. Deus não somente nos perdoa, como Ele nos assiste, nos dá suporte, nos acompanha, nos dá poder para obedecer, nos dá o seu espírito para nos dar discernimento, força. Achei interessante essa ideia aqui de assistência da graça. Ele nos assiste, está conosco. Não perdoa e manda você embora, Mas Ele perdoa e promete: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, E um outro detalhe que me chamou a atenção aqui foi essa frase: oferece perdão e assistência a todos os homens para futura obediência por meio da fé em Cristo. Futura obediência. Por que futura obediência? Futura no sentido do recebimento do perdão. Você não obedece para ser perdoado. Você é perdoado e aí você obedece posteriormente. É o perdão de Deus, a sua graça perdoadora, que nos transforma em novos homens, novas mulheres, dispostos, prontos, disponíveis para obedecer ao Senhor. E não o contrário. Nós não obedecemos a Deus por nós mesmos, porque nós nem conseguimos fazer isso sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, sem o poder de Deus, Me chamou a atenção, então, esta linha dessa nota. E a pergunta B do tópico de hoje: como esse concerto foi renovado com Abraão e quando foi confirmado? O concerto feito com Adão no Éden foi renovado com Abraão quando, em Gênesis capítulo 22, você conhece bem essa história. Se não conhece, você precisa estudar o capítulo 22 de Gênesis, quando Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você sacrifique no altar o teu filho, o teu único filho. Abraão estremeceu, mas obedeceu. Abraão era um servo, ele estava acostumado a obedecer às ordens de Deus. Foi muito difícil para Abraão, mas ele estava pronto, sempre pronto para obedecer. Desde aquele dia que o Senhor apareceu para Abraão e disse: sai da tua casa, deixa os teus parentes. Para onde eu vou, Senhor? Você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então Abraão aprendeu a obedecer a Deus pela fé, não pela vista, pela confiança, não pelo mapa para onde sabia, por saber para onde ia, Nesse dia aqui, em Gênesis 22, ele pede que seja sacrificado. Deus pede o filho de Abraão. Então, nesse sacrifício, simulado ali, porque o fato não aconteceu, o sacrifício se deu. Abraão entregou o seu filho. Ele sentiu a dor de 3 dias de viagens. Ele sentiu a dor da perda do filho. Ele amarrou o filho sobre a lenha, levantou o cutelo para deferir o golpe fatal que daria fim à vida do seu filho, o filho da promessa. Porém, Deus interrompeu o sacrifício e disse: Abraão, já chega, eu só queria testar sua fé. Eu queria saber se você é um cristão apenas professo, ou se você tem coragem de fazer o que você fala, se você é obediente de fato. E Abraão foi provado e foi aprovado pela fé. Ele não sabia o que aconteceria, mas ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac, ou dar-lhe outro filho, apesar da sua avançadíssima idade. Então, o que diz no verso 18 de Gênesis 22 é o seguinte: isso aqui é a renovação da aliança feita com Adão, renovada agora com Abraão. Em tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus disse a Abraão, depois desta prova da entrega do único filho, que da família de Abraão sairia aquele mesmo prometido a Adão e Eva, que faria com que todas as famílias da terra, todas as nações da terra fossem abençoadas, fossem benditas. Esta bênção, ela seria através de Jesus. Essa bênção seria por Jesus. E quando foi confirmado esse concerto feito com Adão e renovado com Abraão, quando é que ele foi confirmado? Na cruz. Jesus na cruz, a semente da mulher de Gênesis 3,15, esmagou a cabeça da serpente. O diabo, ao mesmo tempo que deferia golpes duros sobre Cristo,
arrancando-lhe sangue, gotas, suor em forma de sangue, arrancando-lhe gemidos, arrancando-lhe a frase: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta solidão, como homem, Jesus sofreu a mais extrema dor. Se você já leu no Desejado a causa da morte de Cristo, Jesus não morreu de cruz. Ele morreu na cruz, mas não de cruz. Se você pendurar um homem na cruz, ele fica muitos dias lá vivo. Jesus morreu antes que os outros ladrões, que os outros crucificados, digo. Ellen White comenta no livro Desejado que o que matou Jesus foi o peso do nosso pecado. Ele morreu de ruptura do coração. O coração de Jesus explodiu por causa do peso do pecado da humanidade que estava todo sobre ele. Imagine se você somar os pecados da minha vida toda em 45 anos, você vai ter aí muitas carretas de pecado. Esse peso estava todo sobre Jesus. Mas se você somar os meus pecados com os seus pecados, então nós vamos ter milhares de carretas de pecados sobre Jesus. Muitas toneladas. Esse peso estava sobre Jesus, sobre sua mente, sobre seu coração. E o pai se afastou do filho, e ele pisou o lagar sozinho. Isto foi que matou Jesus. Foi o peso do nosso pecado, e ele foi separado do pai, porque o pecado separa. E ele sentiu a dor da separação, da solidão. Os discípulos o abandonaram, ele estava sem companhia humana, e o pai se escondeu, e ele ficou só nesse momento de dor. Embora esse concerto tenha sido estabelecido com Adão e renovado com Abraão, somente Cristo poderia confirmá-lo. Pela promessa de Deus, esse pacto já existia desde o surgimento do primeiro sinal de redenção. Tinha sido aceito pela fé, no entanto, quando Cristo confirma, passa a ser chamado de novo concerto. A lei de Deus era a base dessa aliança. Então, você vai ler na Bíblia Paulo falando sobre novo concerto. Que novo concerto é esse? É o mesmo velho concerto, chamado novo depois da confirmação de Cristo na cruz, depois da entrega de Cristo na cruz do Calvário, né? É como se, vou fazer essa parábola, vou ver se facilita a nossa compreensão, né? Se ajuda um pouquinho. É como se no Éden, Deus assinasse um cheque pré-datado. Ninguém usa mais cheque hoje, né? Mas todos nós conhecemos o que é um cheque. Então, Deus assinou um cheque pré-datado, um cheque que pagaria a salvação. Só que esse cheque só foi compensado, só foi validado, o pagamento só foi efetivado quando Jesus morre na cruz. Mas o pagamento já estava provido, o cheque já estava assinado, o valor estava lá, a assinatura estava lá. Porém, a confirmação desse cheque é só quando cai na conta e o dinheiro entra, não é verdade? Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele carimba esse cheque como válido, como tendo saldo, como tendo graça, como tendo misericórdia, como tendo salvação abundante para toda a raça humana. E aí esse velho conceito feito com Adão, confirmado com Abraão, é chamado de novo concerto, porque Cristo agora morre na cruz para reafirmar tudo que o Pai e Ele mesmo havia dito a respeito da salvação. E tudo isso que falamos nesses todos os minutos é chamado de graça, dom imerecido, presente para quem não merece. Se você dá um presente para quem merece, não é graça, é reconhecimento. Jesus disse que veio salvar pecadores mesmo. E se você, porque está na igreja há muitos anos, guardando os mandamentos de Deus, não se acha mais merecedor da graça, então você vai se perder sem ela. Porque para sermos alcançados pela graça, apesar do nosso tempo de fé, de ter lido a Bíblia muitas vezes de capa a capa, de obedecer nos seus mandamentos, nós sempre precisamos nos sentir na condição de miseráveis pecadores, carentes, precisando da graça de Deus. No dia que a gente escapar dessa condição, nos tornaremos fariseus sem necessidade de salvação. E Jesus explicou, os sãos não precisam de médico. Quem se acha justo não precisa de justiça de Deus. Ele já se salva ou já se perde com as suas próprias práticas, suas próprias obras. Então, possamos sempre sentir-nos carentes da graça de Deus.
pecadores, falhos, necessitados do amor e de que essa graça nos alcance. Amém? Maravilha, Deus seja louvado. Maravilha, vamos orar então para agradecer a Deus? Vamos orar. Senhor, a Ti a nossa imensa gratidão, especialmente pela Tua graça, pela disposição do Teu amor, do Teu coração em nos amar, mesmo quando estamos desgarrados da Tua vontade, longe de Ti. Tu nos buscas, nos convida, nos chama pelo nome, nos atrai com o Teu amor, nos abraça, nos perdoa, faz uma festa quando nós voltamos, coloca um anel no nosso dedo, nos dá sapatos novos, roupa nova da Tua justiça. Obrigado, Senhor, por transformar a nossa vida. A nossa oração para aqueles que estão longe, no chiqueiro, no fundo do poço, traga-os de volta com o Teu Espírito. E para nós que estamos na Tua casa, nunca deixa-nos sair da Tua presença. Possamos compreender o prazer e a alegria de estarmos sempre na Tua presença, recebendo as Tuas bênçãos. Fica conosco, abençoe os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. São casos de enfermidades emocionais, enfermidade financeira, são dívidas, são casos diversos, mas Tu conheces todos, atenda os Teus filhos. Aceite também o louvor pela bênção recebida, pelo testemunho dado pela irmã aqui, que orou por 3 anos por uma bênção. Tu possa, Senhor, contemplar a fé de todos nós que esperamos pela Tua bênção, a Tua paz, a Tua companhia e a Tua palavra em nós. Obrigado pela lição, pelo ensinamento da Tua palavra. Realmente a Bíblia é viva e eficaz. Que seja o nosso pão para o nosso dia todo. Possamos meditar nesta Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.